E no vídeo de hoje o que nós veremos aqui dessa vez será um smartphone tanto quanto diferente. Eu falo dessa vez é de um incrível Note Phone da sua segunda geração. Sendo assim, aqui é o David, nosso especialista, vamos para mais um concerto. E no vídeo de hoje nós vamos consertar um smartphone que ainda não foi visto aqui no canal. Esse é o incrível Note Phone 2A. O nosso aparelho realmente possui excelente design, marca e tudo totalmente novo. Então hoje vamos fazer este conserto. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e agora sim a gente vai para o processo de desmontagem e conserto do nosso aparelho. Observe bem que apesar do detalhe do nosso smartphone ter uma película de proteção, isso não impediu que a sua tela fosse danificada. Bom, isso é um fato de que uma película pode proteger o seu smartphone, mas depende muito da maneira como ele cai. David irá abrir o nosso smartphone. Como já é conhecido em aparelhos desse tipo, começamos abrindo pela parte traseira. Observe que o nosso aparelho possui uma espécie de design um pouco mais clean, vamos assim dizer. Ele adota uma espécie de medida um tanto quanto limpa e possui cores design bem distintos, isso bem diferente da maioria dos demais smartphones. Ele possui uma tampa traseira meio que transparente ou se não translúcida. Possui alguns adesivos que seguram a nossa tampa na parte traseira e em seguida, após David remover, podemos colocá-la de lado. Neste momento, iremos agora abrir a parte de baixo, que são essas proteções que ficam sobre a nossa subplaca de carga e também sobre a nossa placa principal. E acredite, esse não é um smartphone alienígena, é só um conceito diferente de modelo. Estamos removendo as proteções e colocando de lado. A propósito, os parafusos já foram removidos. Esse aqui é um modelo novo, não há vídeos ainda no canal. Por isso, se você possui um smartphone desse tipo, com algum tipo de problema, seja ele na parte frontal, no conector de carga ou qualquer coisa do tipo, o meu conselho é que você nunca, jamais tente executar esse tipo de conserto por conta própria, uma vez que modelos como esse tendem a possuir uma espécie de construção tanto quanto diferente à maioria. Caso você não tenha experiência e tente abrir esse tipo de aparelho, pode acabar danificando algum flex. E acredite, se encontrar capa e película desse tipo já é um tanto quanto difícil, imagina ter que encontrar um dock de carga, um flex, uma bateria ou algo assim. Vai ser realmente uma dor de cabeça. Por isso, o mais indicado é você sempre levar a um centro de reparos especializado, ou melhor, uma assistência técnica da sua confiança. E é o que David vai fazer nesse momento. Algo bem semelhante do que vemos em modelos Oppo ou Realme. Nesse caso, David consegue desconectar as proteções que ficam sobre a nossa subplaca de carga e em seguida testar uma tela nova. Conectamos e agora iremos ligar o nosso aparelho. A logo da Note é exibida e isso é um bom sinal. Podemos ver agora que o nosso aparelho ligou e então David pode executar alguns testes básicos. Dentre eles estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. O que David fará nesse momento será verificar se ele possui mais algum outro problema além do que foi indicado. Pois se o nosso smartphone aparecer com mais algum problema, o nosso cliente precisa ser informado sobre preço, custos e se o seu smartphone ainda terá jeito. Depois dos testes, o nosso smartphone responde muito bem e o que David fará nesse momento será abrir espaço para colocarmos a nossa nova tela. Por isso, aplicamos agora um pouco de álcool isopropílico nas extremidades dessa tela, juntamente com uma espátula metálica para facilitar o processo de remoção. Esse é um processo um tanto quanto burocrático e não posso dizer que também pode ser um pouco difícil e desafiador, já que nesse tipo de aparelho aqui ainda não sabemos como é ele por dentro. Por isso, temos bastante cuidado possível para evitar danificar qualquer componente. Mas é algo já bem semelhante que vemos na maioria dos aparelhos, seja eles smartphones ou não. David agora já está removendo a nossa tela. Iremos colocá-la de lado. Ao que podemos observar, o nosso aparelho possui uma tela de AMOLED, ou melhor, de OLED, que possui uma abertura frontal para leitura do nosso dedo, ou melhor, leitor biométrico. Após a remoção da tela, David executa uma limpeza rápida nas laterais para evitar que fique qualquer tipo de resquício de cola ou cacos de vidro.
Em seguida, aplicamos também um pouco de cola líquida nas laterais do nosso aparelho. Isso para fixar perfeitamente a nossa tela. David aplica uma camada generosa, principalmente nas laterais, e acredite, precisamos ter bastante cuidado, principalmente na parte frontal, onde fica localizado o nosso sensor de proximidade e também a nossa câmera. Após todo esse processo, David então aplica a nossa tela. Só precisamos encaixá-la e aplicar um pouco de pressão para que tudo fique colado da maneira mais perfeita possível. Depois de todo esse processo, podemos então reconectar tudo novamente. E o processo de remontagem não é tão difícil assim. Se você está assistindo esse vídeo, é só pegar o vídeo que fizemos no início e colocá-lo ao contrário. Assim, você terá um conserto, ou melhor, um vídeo de remontagem do seu smartphone, remontagem e recolagem. David agora já está alinhando tudo de maneira perfeita, a bandeja do nosso cartão SIM e também subplaca de carga, que são esses conectores que ficam na parte de baixo. Algo bastante interessante em modelos desse tipo, assim como nos modelos Open, é a não necessidade de desmontá-lo por completo, uma vez que esse processo pode danificar, ou melhor, pode atrasar ainda mais o conserto do smartphone. Por isso, modelos como esse, o Realme ou até Oppo, são tanto quanto mais rápidos quando se trata de conserto, já que nesse tipo de aparelho não precisaremos desmontá-lo por completo e nem fazer transferência de componentes completos de uma tela para outra. Aliás, ali já foi feito todos os testes e agora David já está remontando o nosso smartphone. Colocamos a proteção que fica sobre nossas subplacas de carga e em seguida também os parafusos que seguram. É importante observar que as proteções também que ficam sobre a bateria precisam ser perfeitamente encaixadas, juntamente com a nossa tampa traseira, que afinal possui algumas proteções e acredite, nós não vamos querer que o nosso smartphone fique feio. David agora já está finalizando, aplicando a proteção que fica na nossa placa traseira. E assim está o nosso aparelho. Ele ligou e já está perfeitamente funcional. David mais uma vez executa os testes básicos e pronto. O nosso smartphone já está funcionando, carregando e o nosso cliente está satisfeito. Se você gosta de vídeos como esse, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, tamo junto e com certeza até o próximo vídeo. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.